Fala aí, torcida brasileira, eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora mesmo a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative também o sininho das notificações para ser alertado quando novos vídeos forem lançados. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional, tá ok? No vídeo de hoje, vamos tratar sobre um dos clubes mais tradicionais do futebol da Bahia, o Ipiranga, campeão baiano de 51. Você quer conhecer essa história? Vem comigo! Quando o assunto é o futebol baiano, a primeira coisa que vem à cabeça é a dupla Bahia-Vitória. Mas outras equipes de Salvador, no passado, também já conquistaram o título do Campeonato Baiano de Futebol. E hoje vamos falar de uma delas, o Esporte Clube Ipiranga, campeão baiano de 1951. Meu amarelo e preto, meu time do peito, meu velho Ipiranga. O povo foi quem te criou, consagrou o time do nosso amor. O Ipiranga da Bahia é um clube fundado em 7 de setembro de 1906 e foi um dos primeiros clubes do Brasil a admitir jogadores negros em seu elenco, numa época onde o futebol era dominado por uma elite branca extremamente racista. Por ser uma marca da luta contra o racismo e a discriminação social, o Ipiranga se tornou, a partir dos anos de 1910, uma das equipes mais populares do estadão da Bahia, chegando a ser considerado o time de maior torcida do estado até o final dos anos de 1940. O clube é dono do estádio Deputado Galdino Leite, com capacidade para 4.000 torcedores, mas a maioria dos jogos do Ipiranga se realizam no estádio de Pituaçu, também em Salvador. O Aurinegro da capital baiana é o time que mais vezes conquistou o título do Campeonato Baiano de Futebol, depois da dupla Bahia e Vitória. São 10 conquistas ao todo: 1917, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 32, 39 e 51. E esses são os números da Ultra Cena de Natal. O Ipiranga também venceu a segunda divisão do Campeonato Baiano em duas oportunidades, 1983 e 1990. Seu torcedor mais ilustre talvez tenha sido o poeta baiano Jorge Amado, autor de livros como Capitães de Areia, de 1937, Dona Flor e seus dois maridos, de 1966, e Tieta do Agreste, de 1977. Também foram torcedores do Ipiranga os cantores Dorival Caymmi e João Gilberto. 1951 foi o ano em que o Ipiranga conquistou seu último título de campeão baiano e começou aquele ano com um objetivo: quebrar o jejum de 12 anos sem títulos e impedir mais um título do Esporte Clube Bahia, que já vinha de um tetracampeonato. Um ano após o Brasil perder a Copa do Mundo para o Uruguai no Maracanã, o Campeonato Baiano de Futebol seria disputado por 6 equipes, todas elas de Salvador, coisa extremamente comum desde o começo do século. Em 1951, o Campeonato Baiano de Futebol foi disputado pelas seguintes equipes: a Associação Desportiva Guarani, Botafogo Esporte Clube, Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória, Esporte Clube Ipiranga, Galícia Esporte Clube e São Cristóvão Atlético Clube. A maioria dos jogos naquela época eram disputados no extinto Estádio da Graça, construído em 1919, mas que começou a perder a serventia a partir da inauguração do Estádio da Fonte Nova, no começo dos anos 50, mais cômodo e mais adaptado para grandes públicos. As 7 equipes participantes disputariam 3 turnos, onde em cada um haveriam jogos de todos contra todos apenas em turno único. Quem somasse mais pontos ao final de cada turno seria o campeão daquele turno. Se a mesma equipe vencesse os 3 turnos, seria campeã direta sem necessidade de decisão. Se 3 equipes diferentes ganhassem os 3 turnos, haveria um triangular para se definir o campeão baiano. Caso 2 equipes vencessem os turnos, haveria uma decisão entre elas, e a equipe que venceu mais turnos jogaria pelo empate. A estreia do Ipiranga se deu em 22 de abril, com empate em 1-1 contra o já extinto Guarani. O gol canarinho foi marcado pelo atacante Chaves. Em 5 de maio veio a primeira derrota,
2-0 no clássico soteropolitano contra o ainda ativo Galícia. No dia 20, a recuperação, goleada sobre o Vitória, por 5-0, 2 gols de Chaves, 2 de Raimundo II e 1 de Marito. No dia 13 de junho, um jogo especial. O Ipiranga jogaria contra o Sport Clube Bahia, naquele que seria o primeiro jogo oficial do recém-inaugurado estádio da Fonte Nova. Contra o Bahia, do goleiro pernambucano Lessa, os aurinegros conquistaram um empate em 1-1, sendo o gol do Ipiranga marcado pelo jogador Marito. Em 20 de junho, goleada sobre o já extinto São Cristóvão, por 6-1, tendo sido os gols ipiranguenses marcados por Israel 3 vezes, Raimundo II e Luiz Viana, meia do São Cristóvão contra, e Novinha. Pois é, um dos grandes destaques do Ipiranga e também do futebol baiano naquela época era um atacante chamado Novinha. Vai novinha, vai que eu quero ver. Vai novinha, mostra o seu poder. Uma semana depois, empate em 1-1 contra o ainda ativo Botafogo de Salvador, com a arbitragem do juiz Carlos de Oliveira Monteiro, mais conhecido como Tijolo. O cara vai disputar uma partida onde o juiz se chama Tijolo. Eu acho que o cara leva cartão vermelho, vai lá até o juiz pedir, por favor, perdão. O campeão do primeiro turno foi o Vitória, ao somar 9 pontos. Em seguida vieram o Ipiranga em segundo com 7, o Bahia em terceiro com 7, o Botafogo da Bahia em quarto com 6, o Galícia em quinto com 6, o São Cristóvão em sexto também com 6 e em último o Guarani com apenas 1 ponto. A estreia no segundo turno se deu em 8 de agosto contra o Guarani de Salvador, 1-1, com Antônio Mário fazendo o único gol do Ipiranga. Dia 22, novo empate, em 1-1, desta vez diante do Galícia. Antônio Mário marcou o gol para o time canarinho. Dia 5 de setembro, só para não perder o costume, novo empate em 1-1, desta vez contra o Vitória, e o gol ipiranguense foi marcado pelo atacante Novinha. Ganha um acarajé quem adivinhar qual foi o placar do jogo do dia 23 contra o Bahia. Se você pensou em 1-1, você acertou, e o único gol do time amarelo e preto foi anotado pelo jogador Antônio Mário. Enfim, uma vitória, 2-1 sobre o São Cristóvão, no dia 13 de outubro. Marcaram para o Ipiranga os atacantes Antônio Mário e Bernardo. No último jogo do segundo turno, vitória sobre o Botafogo, 1-0, gol marcado pelo jogador Israel. O Ipiranga conquistou o título do segundo turno do Campeonato Baiano, após encerrá-lo na primeira colocação com 8 pontos. Em segundo veio o Vitória com 7, o Galícia em terceiro com 7, o Bahia em quarto com 6, o Botafogo em quinto com 6, o Guarani em sexto com 4 e o São Cristóvão na última colocação com apenas 2. Em 2 de dezembro, o Ipiranga estreou no terceiro turno com um empate em 2-2 contra o Guarani, gols de Novinha e Bernardo para o time amarelo e preto. Pela segunda rodada, em 16 de dezembro, o Ipiranga venceu o Galícia por 2-1, gols de Raimundo II e Antônio Mário. Em 30 de dezembro, Ipiranga e Vitória empataram em 2-2, tendo sido os gols aurinegros marcados por Novinha e Chaves. Chegava então o ano de 1952 e ainda estava rolando o campeonato de 51. E o Ipiranga, no dia 10 de janeiro, goleou o Bahia por 3-0, 2 gols de Raimundo II e 1 de Antônio Mário. Em 23 de janeiro, o Ipiranga venceu o São Cristóvão por 2-0, 2 gols anotados pelo atacante Raimundo II. No último jogo do turno, que seria contra o Botafogo, o Ipiranga saiu vencedor pelo placar de 4-2, com 2 gols de Raimundo II e 2 de Chaves. O Ipiranga conquistou o título do terceiro turno ao terminar em primeiro lugar com 10 pontos. Em segundo apareceu o Bahia com 9, em terceiro Vitória com 7, em quarto Galícia com 6, em quinto Guarani com 5, em sexto Botafogo com 3 e em sétimo São Cristóvão com 2. A final do Campeonato Baiano de 1951 aconteceu no extinto Estádio da Graça, no dia 10 de fevereiro de 1952. Sob a arbitragem de Jimenez Molina, o Ipiranga empatou em 1-1 contra o Vitória. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Raimundo II.
Após 12 anos de espera, a torcida do Ipiranga pôde enfim comemorar mais uma vez o título do Campeonato Baiano. O Ipiranga entrou em campo na final com Ferrari no gol, Pequeno e Valder na defesa, Walter, Zizo e Raimundo I no meio-campo, Antônio Mário, Chaves, Novinha, Israel e Raimundo II no ataque. O Vitória entrou em campo com Peri no gol, Alírio e Joel na defesa, Cláudio, Viana e Bombeiro no meio-campo, Bionga, Maneca, Juvenal, Elias e Dedé no ataque. Ainda em 1951, o Ipiranga ainda faturou o título do Torneio dos Campeões do Norte e Nordeste, sediado em Recife. O torneio foi disputado por campeões de alguns estados do Nordeste e também do Pará. Na primeira fase, o Ipiranga venceu o Ferroviário do Ceará por 2-1 e nas semifinais eliminou o ABC de Natal, vencendo-o por 3-1. A final foi disputada contra o Remo, do Pará, que nas semifinais acabou eliminando o Náutico. O Ipiranga venceu os paraenses pelo placar de 1-0 e ganhou o seu primeiro e único título regional. Atualmente, o Ipiranga luta com muito sacrifício para permanecer vivo. Longe da primeira divisão do Campeonato Baiano desde 1999, o clube joga a segunda divisão do Campeonato Baiano desde então e alterna entre boas participações, outras nem tanto, e há alguns anos até licenciado. Em 2016, a segunda divisão do Campeonato Baiano foi disputada em pontos corridos e faltou apenas um ponto para o Ipiranga voltar à primeira divisão. Em 2017, o clube até se inscreveu para a disputa da segundona, mas por problemas envolvendo os investidores, o clube acabou desistindo de jogar de última hora, vindo infelizmente a também ficar fora das edições de 2018 e 2019. O futebol do Ipiranga está hoje ativo apenas nas categorias de sub-20, sub-17 e também feminino, nas quais, pelo menos, o clube vem tendo participações destacadas. Fica aqui a nossa torcida para que futuramente o Ipiranga volte a ser uma das grandes forças do futebol da Bahia. Bem, pessoal, no vídeo de hoje, a nossa intenção era falarmos sobre um dos clubes mais tradicionais do futebol do Estadão da Bahia, o Ipiranga. E como o ano de 1951 foi importante para a história deste clube, conquistando não só o Campeonato Baiano, mas também o título de uma competição Norte-Nordeste. Se você acabou de comer o seu acarajé e percebeu que no papelzinho estava escrito "Você já se inscreveu nesse canal?", não perca mais tempo, inscreva-se agora mesmo aqui embaixo, no botão inscreva-se. Ative também o sininho das notificações para ser alertado quando novos vídeos forem lançados. E não esquece, se você gostou desse vídeo, se você não gostou também, deixe aquele super like motivacional e deixe também seus comentários. Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!